Bom dia, irmãos. Nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se seu próprio Filho não poupou, como também nos dará com ele todas as coisas? Podemos perceber assim que Deus ele é amoroso, Deus guarda, Deus cuida, Deus protege daqueles que são seus. Mas eu gostaria que você pudesse perceber e pensar de que você não está largado, que você não é abandonado, que você não está solto e sozinho no mundo, porque Deus tem zelo por você. Deus ama você profundamente. E precisamos compreender isso. O Pai, ele nos entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E quando nós olhamos aqui em Romanos 8, 26, nós temos também o Espírito de Deus que também intercede por nós. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Então, Deus, na sua pessoa maravilhosa, em sua providência, olha por nós. E nós, como seus servos, devemos pensar e começar um dia tendo esta certeza de que Deus está olhando por você, Deus está olhando para mim, Deus está caminhando com a sua igreja e Deus está cuidando dos seus filhos. Sabe, amados irmãos, é interessante que nós não podemos pensar que isso é uma hipótese, é uma teoria. Realmente não é uma hipótese, mas sim uma certeza real, verdadeira, cabal, de que Deus cuida dos que são seus. E se nós formos olhar lá no Velho Testamento, lá no Salmo 23, já no versículo 4, diz o seguinte: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus na vida dos que são seus. No Salmo 27, no versículo 1, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Então, nós precisamos compreender que Deus é presença persistente, presença marcante, presença transformadora nas nossas vidas. Sabe, queridos, nós também podemos pensar como salmista. Ele diz lá no Salmo 56, versículo 9, ele diz algo muito interessante. Ele diz mesmo assim: quando eu clamar a ti, então os meus inimigos se voltarão. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Salmo 56, versículo 9. Essa interessante presença de Deus também vai fazer com que nós percebamos uma oposição grande, tremenda, contra os filhos de Deus. Esta oposição ela se apresenta demasiadamente grande demais. Às vezes nós não conseguimos suportar. Então o mundo, a carne, o próprio Satanás, os secularistas, as falsas religiões, os nossos inimigos, os falsos amigos que estão por meio de nós, realmente podem fazer uma presença marcante. Mas nós devemos ter a certeza de que Deus nos ama e Deus ele é soberano e pode nos guardar. Deus, ele é o nosso pastor, criador dos céus e da terra. Sabe? Lá no versículo 32, em Romanos 8, está dizendo justamente isso, que Jesus, o Filho, ele olha para nós. E o interessante é que, olhando para nós, ele intercede por nós. Isso é bonito. Temos toda a certeza disso. E mais do que isso, Jesus, ele estava falando lá em Mateus, no capítulo 6, algo muito importante para as nossas vidas. A partir do versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo que o vosso corpo haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu,
pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celeste as alimentam. Não sois vós muito melhores do que elas? Muito mais valiosos do que elas? Você é importante. Jesus morreu para lhe dar vida. Deus é a seu favor. Saiba que você não está sozinho. E quando nós vemos isso, nós percebemos também que Deus, ele à direita de Deus, Jesus à direita de Deus, ele está intercedendo por nós. E o interessante é que lá no Salmo 142, no versículo 4, diz o seguinte: olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse, o refúgio me falhou, nenhum homem se importou com a minha alma. Naquele momento, o salmista estava se achando desamparado, desestruturado, como se tivesse abandonado. Mas não. O salmista não estava vendo socorro, defesa, auxílio, refúgio. Mas agora, no Novo Testamento, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós percebemos que Deus, ele olha por nós, que Deus, ele intercede por nós, e Jesus está intercedendo, está à direita de Deus. E nós vamos contemplar isso, amados irmãos, da seguinte fase, da seguinte forma. Nós poderemos ver como que Deus é maravilhoso. Mateus 26, versículo 64. Tu disseste, entretanto vos declaro desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Outra parte dizendo que Jesus está à direita de Deus e que intercede por nós. Lucas 22, 69. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E para terminar, 1 Pedro 3, 22, diz o seguinte: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Lá em Romanos, nós vamos ler que justamente sobre isso, que Jesus Cristo está à direita de Deus. Ele está dizendo da seguinte forma, no versículo 34, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No Velho Testamento tínhamos a certeza de Deus intercedendo. No Novo Testamento o Filho nos comprou com seu sangue, nos resgatou, nos transformou, está à direita de Deus e intercede por nós. Sabe, amados, é muito importante percebermos isso. É intercessão. Jesus intercedendo, Jesus à direita de Deus. Terminando, quero compartilhar com os irmãos que lá João, capítulo 14, diz o seguinte, capítulo 14, versículo 16, fala sobre isso. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que Deus nos abençoe.